Gente, boa tarde. Eu sou a Kátia Castilho, sou presidente da ABPEM, junto com a Universidade do Minho. Criamos, pensamos, organizamos aqui esse primeiro simódio. Então é com muita honra, muito prazer que os nossos trabalhos começam agora nesse período da tarde, né? A abertura oficial do evento acontece amanhã pela manhã, mas hoje nós não podíamos deixar de aproveitar esse espaço, esse tempo de encontro, para fazer uma discussão que nos é muito cara, e eu digo nos é muito cara olhando para a Rafaela, porque faz parte do trabalho dela, de uma pesquisa de mestrado, do doutorado. A Rafaela, no grado, é da Universidade de Aveiro, está aqui em Portugal, e ela então organizou e pensou essa mesa de discussão que, como vocês vão ver e ela vai apresentar, foi crescendo, interessando cada vez mais ao público e às pessoas que gostariam de estar nessa discussão. Então, a tarde de hoje nos pareceu bastante conveniente, né, para chegarmos e já pensarmos em todas essas questões que ela vai colocar. Então, ela vai contar para vocês como é que ela organizou e pensou essa nossa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade, né, a presença de vocês. Espero que nós tenhamos dias e dias de interlocução e troca entre esses acentos portugueses que não são caros. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Nesse evento de pré-abertura, nós pensamos trazer a questão do patrimônio e dentro dessa temática que é do próprio colóquio, do próprio congresso, que é moda, design. E quando a gente trabalha a moda, a gente também trabalha a questão do traje, a questão da etnografia, da comunicação e tudo mais. A dinâmica de hoje vai ser... Nós temos 8 convidados, vocês devem ter visto na programação os currículos deles, que muito me honra ter eles aqui. Queria chamar as... Nós vamos fazer 5 apresentações primeiro, depois vamos fazer um pequeno break, mais 3 apresentações e abriremos para o círculo de discussão. Eu deixei eles livres para fazer as perguntas entre eles, porque a intenção é mesmo de interação, é de nós termos um bate-papo sobre esse assunto, para que a gente usufrua mais do nosso patrimônio, saiba mais como entrar em contato com as pessoas, como aproveitar disso, como explorar mais isso, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja na relação entre esses dois países, que já é tão antiga. E aqui eu queria apresentar a Márcia Merlo, que é diretora do Museu da Indumentaria da Moda, o MIMO, é um museu virtual. É um projeto que já vem de bastante tempo, ele já está se estruturando muito forte, com grandes perspectivas de continuação. Maria Cláudia Bonadio, que é nossa investigadora, pesquisadora, está a trabalhar agora com o pós-doutoramento, fazendo um resgate muito importante no Brasil com relação à coleção do MASP. Rita Andrade, eu vou diminuir, eu não vou apresentar tanto, senão eu vou ocupar o tempo de vocês. Rita Andrade também é uma pesquisadora brasileira, importante nessa área. A Maria Cristina Volkmansif, também brasileira, veio trazer um pouco da sua experiência para a gente. Paulo Parra, designer e colecionador, que trouxe uma outra visão, uma outra estrutura, que hoje é o MAD, Museu do Artesanato e do Design. João Coimbra Botelho, que é diretor do Museu do Traje de Viana do Castelo, museu com foco bastante fotográfico. Clara Pastinto, que é do Museu Nacional do Traje de Lisboa, que aconselho vocês a fazerem esse trajeto todo no país. E Suzana Menezes, que é diretora do Museu da Chapelaria em São João da Madeira. Não funcionou, então
também. Eu me perguntar. Maria Cláudia, você pode apresentar primeiro? Seu? Surpresa. Tá bom, vamos lá. Bom, o que eu vou apresentar é uma coisa muito rápida, muito, como a gente tem bastante gente, né? O que acontece? Eu estou fazendo no meu pós-doutorado uma pesquisa no MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, e o MASP, apesar de ser um museu, como o nome já diz, de arte, ele tem também um pouco mais de 150 peças, né, de indumentária. Então, assim, no meu pós-doutorado, o que me interessa é entender, assim, por que dentro de um museu de arte, que se tornou, que hoje é o maior museu de arte do Hemisfério Sul, que a gente tem uma grande coleção de arte ocidental, a partir do final da Idade Média em diante, então, grandes obras-primas aí do Renascimento, do Barroco e daí por diante, mas, de repente, a gente tem esse intruso, né, que é essa coleção de indumentária dentro desse museu. Então, o que eu vou contar muito rapidamente para vocês é assim, como surgiu a ideia, por que essa coleção está lá dentro, né, e em que condições, como é que ela é catalogada, quais são os problemas e por que ela é importante. Então, assim, o que acontece? Pode passar o primeiro slide. O MASP foi fundado em 1947, né? Ele foi criado pelo Assis Chateaubriand, que era um empresário das comunicações do Brasil, mas ele convidou para administrar o museu o Pietro Maria Bardi, que era um italiano, que já era um marchand das artes, que circulava muito aí nesse mundo, casado com a Lina Bobardi, né? Uma arquiteta, os dois italianos, e então o Pietro e a Lina, que apesar de nunca ter tido um cargo oficial dentro do museu, começaram realmente ali a pensar as ideias para esse museu. E o MASP, o Bardi, ele publica um texto em 1950, 3 anos após a fundação do museu, numa revista que era publicada pelo museu, a Habitat, né, no qual ele define a ideia dele de museu. Ele fala que o MASP, que o museu ideal, ele não fala exatamente o MASP, mas na opinião dele, o museu ideal deveria ser um museu fora dos limites. E o que seria um museu fora dos limites? Um museu que não tivesse limite de espaço nem de tempo, né? E que também, aí o texto vai explicando, tudo eu vou resumir muito, né, aqui, seria então um museu que não se limita, ele entende a arte como uma totalidade. A arte não é só escultura, a arte não é só cultura, a arte é um mundo, a arte é tudo. E nessa compreensão dele de arte entra também a moda. Naquele momento, São Paulo vivia um grande desenvolvimento industrial. São Paulo estava começando realmente a se tornar a cidade industrial que é hoje, né? E aí o que acontece? A Lina Bobardi, que é a esposa do Pietro Maria Bardi, que é arquiteta, eles vão em conjunto criar naquele momento um chamado Instituto de Arte Contemporânea, que é um instituto que vai ofertar, né, cursos na área de design. Que São Paulo não tinha naquele momento nenhum curso de design, nem de formação livre, muito menos superior. Então eles vão convidar uma série de pessoas muito importantes, grande parte das quais estrangeiras, italianos, como Roberto Sambonet, por exemplo, para ministrar cursos dentro do Instituto de Arte Contemporânea lá no MASP. E uma das iniciativas que esse instituto vai abrigar é um curso voltado para a questão do têxtil, para a estamparia têxtil. E o que acontece? Em 1951, o Instituto de Arte Contemporânea começa em 1950, vai até 53, depois ele acaba, que a ideia, né, dos Bardi era que esse instituto tivesse uma conversa muito próxima com a indústria, que a indústria abrigasse o instituto, falasse, não, precisamos realmente de um design brasileiro. Que a Lina tinha muito essa ideia de uma arquitetura com a cara do Brasil, de alguma coisa que tivesse essas características. Só que isso acaba não dando certo, o instituto, então, ele é interrompido no final de 53. Mas nesse meio tempo, o MASP vai ofertar, ou melhor, vai sediar algumas ações relativas à moda. Em 51 tem um desfile do Christian Dior, né, também com costumes antigos e com um costume da moda do futuro, que eu já vou
mostrar para vocês na sequência, né? E depois de 52, a produção do Instituto de Arte Contemporânea, esses têxteis e as roupas que eles ali desenvolvem, vão ser mostradas dentro do museu, né? E vão ser vendidas por uma loja de departamentos lá de São Paulo, que era o Mapping, que já não existe mais. E aí, até onde se tem notícia, isso não deu muito certo, não fez muito sucesso. Mas o Pietro Maria Bardi, até o final da sua vida, continuou intencionando montar esse Museu dos Costumes, né? Então ele foi recebendo uma série de doações, né? E isso foi ficando ali no MASP, mas o fato é que o MASP é um museu de arte e ele não tem dentro do museu uma curadoria ou uma conservadora têxtil. Então esse acervo ele está lá, né? Ele circula muito, mas ele tem, enfim, alguns problemas. Pode passar. Então assim, o que a gente tem aqui? Então assim, do que se compõe, né, esse acervo de indumentária? Pode passar. Tá bom. Então, a gente tem a coleção mais significativa do museu, que é a coleção da Ródia, que tem 78 peças. 5 peças estão no site do museu, tá? Dessas 78, tem 5 que estão no site. Eu vou mostrar como é que elas estão no site. A gente tem esse costume 2045, que é essa roupa do futuro, né? Que eles, como eles diziam lá em 51, que é uma roupa desenhada pelo Salvador Dalí, né? E confeccionada depois por um costureiro russo. 5 peças do Christian Dior, 5 peças de um costureiro já falecido, brasileiro, chamado Camilo Sabá, que teve grande atuação nos anos 20 e 30, né? 5 peças do palhaço Piolim, que é um palhaço muito, né, conhecido no Brasil todo, que teve uma importância grande. Tem alguns trajes folclóricos do leste europeu, chapéus, né, e outras doações esparsas. No total de 158 peças é o número que eu levantei agora em julho, tá? Bom, como eu disse para vocês, isso tudo não existe, né, aquela catalogação padrão, com a fotografia, com tudo descritivo. Isso existe para a Ródia, mas tem problemas, tá? Eu já vou falar rapidamente quais são. Pode passar, Rafael. Qual é o acesso a essa coleção, né, e como é feita a catalogação? Então, assim, hoje o museu tem grande parte de suas obras no site do museu, mas dessa coleção indumentária, a gente não tem nem 10 peças, tá? São essas 5 peças da Ródia, mais a peça do Dalí. Então, quer dizer, é muito pouco. Esse acesso, quando o pesquisador agenda, ele consegue ir até a seção, um material tão pequeno que é uma pasta, que você numa tarde consegue realmente fazer toda a pesquisa do material. Porque isso realmente era uma coisa que era o sonho do Bardi, ter uma seção de costumes dentro do MASP. Lá pelos anos 70, em algumas entrevistas ele já começa a falar, porque o Bardi atuou no museu, não falei isso, né? De 47 a 96, quando ele se aposenta, né? E ele pretendia realmente formar essa seção dos costumes. Depois, nos anos 70, ele já começa a pensar que talvez fosse melhor que isso fosse um anexo, fosse alguma coisa à parte, porque o MASP não tinha estrutura para cuidar daquele material. Mas nos anos 80, ele recebe algumas cartas de pessoas interessadas em montar museus de moda pelo Brasil e falando, poderia me doar, né, esse material? Então, já que esse material está aí dentro, ele fala, não sei, vamos ver como é que a sua instituição, né, o que acontece aí, que a gente pode negociar mais adiante. O fato é que ele nunca saiu do MASP, né, continuou ali dentro, mas realmente sem ter talvez a atenção devida, porque dentro dessa coleção, desse museu, que é o maior museu de arte, né, do Hemisfério Sul, isso ainda é muito, fica um pouco de lado. Tanto é que no catálogo geral editado em 1998 pelo Luiz Marques, que é professor da Unicamp, da área de História da Arte, que foi, né, diretor do MASP nos anos 90, você tem todas as peças que até aquele momento existiam, tá lá, volume 1, escultura, volume 2, arte francesa, volume 3, arte ocidental, não sei o quê. No volume 4, uma série de outras coisas e um parágrafo dizendo assim, o MASP possui ainda uma coleção de objetos kit e uma coleção de indumentária. Bom, é isso que tem de informação no catálogo geral. E o site, pode passar a próxima. Então eu trouxe, por exemplo, né, como é que as peças estão no site, essas peças indumentárias. Esse é o costume do Dalí, o costume do ano 2045,
Então tem uma numeração, tipo de obra outras, né? Não aparece nem como indumentária, é outras. E categoria arte da Península Ibérica, o que é uma coisa que a gente pode, né, colocar bem em questão. Né? Aí o autor, o Salvador Dalí, os dados biográficos do Dalí, nem o nome do costureiro, que você encontra em outras fontes, aparece aí, que é o Karinska, que é esse costureiro russo. Data da obra, a técnica, nem as dimensões estão ali. Então, o nome do doador, quer dizer, falta muita coisa, né? Porque realmente não existe uma pessoa especializada. Pode passar a próxima. Aí está uma das peças da coleção Rodia, que é essa coleção de 78 peças, que foram todas produzidas nos anos 60, e a gente tem aí também, né, vários dados, mas, por exemplo, vocês vão ver ali a técnica, tela de sintético, data da obra, século XX. Né? E isso, eu agora, nessa pesquisa que eu tive agora, que eu estou fazendo, que eu pesquisei a parte do acervo, e eu conversei com a curadora, né, com a pessoa responsável pelo acervo. Eu falei, eu posso voltar um dia e ajudar a catalogar essas roupas da Rodia? Porque no meu doutorado eu estudei especificamente essas roupas da Rodia. Ela falou, pode. E porque isso é muito simples, eu vou explicar rapidinho para encerrar como. Pode passar, Rafael. Então, por exemplo, o vestido está ali, nesse editorial de moda, né, que é o editorial de moda de junho de 1966. Então, a data da obra, ela existe, ela é 1966, né? Aí também, no próprio editorial de moda, você sabe dizer que esse é um vestido Rodosar, que é um tipo, uma etiqueta, né, da Rodia, um tipo de tecidos que eles produziam, sintético, que eles produziam naquele momento, né, aí feito pela tecelagem Nossa Senhora do Brasil, né, e pela confecção Luxobel. Quer dizer, então esses dados eles existem. O que falta realmente, mas o que é impressionante é que o museu até hoje não mobilizou, né, mesmo, eu sei que é uma coleção periférica dentro de um museu de arte, mas até hoje não se mobilizou ninguém para fazer esse trabalho, que eu pretendo um dia, gratuitamente, a partir de um certificado dizendo assim, a professora Maria Cláudia Bonadio colaborou na catalogação do acervo tal, né, e fazer esse trabalho. Então, nas minhas férias, eu pretendo tirar assim, uns 2 dias para poder levar todas essas fotografias que eu já registro, que estavam nas revistas dos anos 60, e fazer essa catalogação, né. Então, um pouco em contato. É isso que eu tinha para falar, muito rapidinho. Quanto é que a gente tem esse acervo, o acervo pode passar a próxima imagem, tem mais uma coisa. Essas peças da Rodia, particularmente, circulam muito, porque essa coleção da Rodia, essa iniciativa da Rodia, que é uma indústria que fabricava, ainda existe no Brasil, né, mas que nos anos 60 é a primeira a fabricar sintéticos, ela se pretendia ser, assim, a criadora da moda brasileira, isso lá nos anos 60, por vários motivos que não dá tempo de explicar. Mas isso, por esse motivo, né, essa coleção circula muito, está em muitos livros de história da moda do Brasil, vai para muitas exposições, né, e como todas essas peças foram estampadas por artistas plásticos, então, até por isso essa coleção tão grande está no MASP, cada exposição tem uma individual do Hércules Barsotti, vão as peças que estão na coleção da Rodia, uma individual de Fernando Lemos, vão as peças da Rodia. E a última imagem, né, essa aqui é uma imagem, são todos vestidos dessa coleção da Rodia, que estiveram nessa exposição Tropicalia, a Revolution, né, em Brazilian Culture, que viajou o mundo. Teve no Barbican, em Londres, teve nos Estados Unidos, em Chicago, em Nova York, em Berlim, né, inclusive no Brasil. Então essas peças, elas viajam bastante, elas acabaram se tornando, de uma certa forma, uma representação da moda brasileira, mas elas ainda padecem de uma catalogação, tá? Então, era isso, muito rapidamente. Espero que tenha dado para entender alguma coisa, tá? Obrigada. Pela palavra agora, Clara Vasquinho. Sim. E, gente, tem 2 cadeiras aqui, o pessoal que está de pé, tem mais uma aqui também, então vocês podem passar. Boa tarde a todos. Como a Rafaela já vos disse, eu sou do Museu Nacional do Traje em Lisboa, onde ela fez um pequeno estágio connosco.
apesar de não parecer bem, esqueci logo o meu nome, porque são aquelas brancas, vamos lá. Mas queria também começar por agradecer o convite para esta sessão de participar. Pareceu-me extremamente pertinente, porque é um tipo de audiência que nós não costumamos ter, não costumamos falar nós conservadores de museus, mas o João subscreve também estas palavras, e achei que seria extremamente oportuno tentar explorar um bocadinho a Assembleia, trazendo os dois problemas com que nós nos debatemos nos museus. Antes disso, só para caracterizar o Museu Nacional do Trás, está a fazer o seu 36º ano de vida, tem quase 40.000 peças, neste momento divididas entre vários tipos de coleções, além de trás, calçado e acessórios, há outras coleções. Tem a seu cargo, além deste património cultural, bens museológicos, tem também um palácio, uma peça do século XVIII, e tem também um parque de 11 hectares, portanto um património natural onde está uma das araucárias a araucária mais antiga de Portugal mesmo. Definimos, pensando em missão e visão do museu, do ponto de vista da gestão e da estratégia, e não do ponto de vista institucional, definimos que a nossa estratégia é assentada em conservar verde, isto é, as preocupações de sustentabilidade não se podem limitar ao volume das contas, gastamos muito água, gastamos muito luz, gastamos muito papel, mas tem também que ser sustentável no nosso dia-a-dia e na nossa prática. Ou seja, tem que se refletir também, e especialmente, nas nossas coleções. 40.000 peças é um disparate de peças. É ilustrativo de um tempo em que se via as coleções como um fim, colecionar era um fim, não era um meio. Hoje em dia já passámos essa fase, as coleções têm que ser um meio. E têm que ser um meio para quê? E a primeira pergunta é já esta. Qual a estratégia para definir uma coleção para o século XXI? Uma coleção de trás para o século XXI, dentro da visão institucional do Museu do Trás, trás nacional ou trás existente em território nacional? É complicado, porque a produção não para. É complicado porque a criação e toda a componente estética não para. É complicado porque tecnicamente se está a evoluir e acrescentar e mudar e transformar, se vocês quiserem, e vocês aqui no Norte sentem talvez mais isso do que nós no Sul, estão nos grandes centros, enfim, da produção industrial, têxtil, traje e moda, que é uma das nossas pilares da nossa economia, das principais pilares ainda da nossa economia. Agora sempre espírito de tristeza. Este, de facto, é o primeiro problema. Não é fácil colecionar, não é fácil definir em que parâmetros deverá uma coleção do Museu Nacional do Trás crescer dentro de uma forma sustentável também. Há várias visões possíveis, há vários caminhos possíveis. Eu penso que só debatendo com as comunidades de interessados, o que me traz para o segundo problema. Podemos definir no século XX ou ao longo do século XX até inícios deste novo século XXI, 3 fases nos museus, na história dos museus, e 3 paradigmas. No início do XX, o paradigma essencial foi a profissionalização, ou seja, o estabelecimento de standards dos profissionais do museu, como cuidar de uma peça, todos os standards que nós conhecemos hoje em dia, no âmbito daquilo que se chama conservador, a conservar uma peça, a preservação, e também se foram construindo parâmetros fundamentais, e que esses acho que permanecem sempre com as devidas atualizações, toda a componente ética de um conservador, de um profissional do museu. Nos anos 70, novos paradigmas apareceram, nomeadamente a nova museologia, que veio pôr um foco que tem várias interpretações e várias tendências. E o foco foi cruzar, juntar a comunidade e o local, onde se inseria o museu e aquela coleção. Isto em termos mais sintéticos, e para não estarmos a entrar nessa discussão porque é muito comprida e complicada. Mas nos finais do século XX, no virar para o novo milénio, há um paradigma, um modelo novo que está a surgir. Os museus com coleções, os museus estáticos, em que o modelo de visita proposto é passivo, isto é, não há, portanto chega, olha, aprecia e sai, deixa de estar valorizado pelo próprio visitante, valorizado pelas próprias tutelas dos museus, o que nos pode levar também para conversas muito longas e complicadas. Mas, de facto, está a mudar. E está a mudar porque nós queremos mais, não nos satisfaz. Está a mudar porque também os próprios valores de democracia políticos e sociais mudaram, trouxeram-nos comportamentos muito mais participativos e queremos ser mais participativos e ter uma palavra a dizer. E nesse aspecto acho que ali a proposta da Cláudia de se oferecer é muito exemplificativo destes para profissionais de museus quase que existe, desde os voluntários
até a gente que estuda, investigadores que têm a sua participação ou em áreas específicas que investigam, ou formas mais latas de participação na vida dos museus. E é de facto, é a segunda questão que eu coloco numa Assembleia que está assim tão diversificada como a Rafaela nos prometeu, é que estratégia de participação se pode criar para este século XXI e para os museus do século XXI. Podemos definir comunidades, entendendo por comunidade um grupo de pessoas que têm qualquer motivo que as faz juntar, seja uma comunidade de especialidade, designers, por exemplo, de traje, de moda, sejam comunidades mais ligadas à componente de estéticas, sejam comunidades mais ligadas ao ponto de vista funcional. No caso do Museu da Chapelaria tem um enfoque muito mais específico, pode ter experiências e tem tido uma prática e uma programação muito interessante nessa matéria, na relação com a comunidade e na criação destas comunidades. Podemos funcionar em redes, é o século das novas tecnologias, o que é que entre nós, museus, que de alguma forma estamos ligados ao traje, entre nós e investigadores de traje, entre museus virtuais, entre quem quer aprender e conhecer, estudar mesmo, que relação se pode construir, que input as novas tecnologias nos podem trazer e facilitar a vida, não complicar. Às vezes complicam, mas isso são danos colaterais com que temos que aprender a viver e que não nos podem limitar nem fazer recuar e entrincheirar-nos por trás das nossas paredes. Que estratégia, de facto, participativa pode ser definida em que nível? Um nível mero de contribuição, em que se traz qualquer coisa, a um nível de colaboração que é mais profundo e há projetos definidos, a um nível de co-criação de produtos. De facto, hoje em dia aponta-se para a experiência como sendo o da ida ao museu, aquilo que traz valor, já não é a mera atitude passiva, observar a obra de arte, a peça exposta e fruir, como se diz ainda na legislação, é a experiência que isso nos permite, uma experiência ativa, dinâmica, participativa. Provavelmente será no campo, no nível da cocriação, não é fácil, é o mais complicado deles todos, de facto, mas se calhar é um nível onde toda esta estratégia, nos vários níveis, melhor dizendo, pode trazer e pode contar e deve contar também com o envolvimento de toda a comunidade ou de toda a gente que está interessada. E é por isso que eu ponho estas duas questões. Primeiro, que coleções para o século XXI, repetindo, e a seguir, que estratégias de participação nós museus, podemos esperar, vontade de contribuir, de participar, podemos esperar de vocês, a audiência aqui assim, e participantes nesta mesa de tema. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a você, Rafaela, pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui e participar dessa discussão, né? Feliz em ouvir a colega, porque a minha fala tem muito a ver com o que acabaste de falar, e também a Maria Cláudia. Não vou falar das outras, porque senão vou gastar o meu tempo e nós vamos ouvir todo mundo, né? Bom, eu atualmente sou professora de uma universidade pública no Brasil, chamada Universidade Federal de Goiás, e lá eu desenvolvo um trabalho de pesquisa que, a partir de 2013, vai tomar uma nova forma aí num projeto de pós-doutorado e que tem a ver com a ideia de patrimônio e indumentária, né, ou traje, não sei aqui exatamente, me parece que se usa mais traje que indumentária, né? Mas o que eu trago para a gente conversar um pouco é aquilo que tem mais me tomado, e eu acho que é uma preocupação que eu vejo que é geral, não é só nossa no Brasil, que é como é que a gente torna, né, alguma coisa relacionada à moda um patrimônio e um patrimônio cultural, que é uma vertente mais nova na museologia, né? Então, a própria museologia e a antropologia, eu acho que são áreas que vêm discutindo um pouco essa questão e um enquadramento teórico para isso, né? E aí, exatamente, a minha preocupação, uma delas, é exatamente relacionada às estratégias que nós temos que criar para tornar essa vontade que é coletiva, né, de patrimonializar, de musealizar, de tornar a nossa herança cultural, né,
parte das novas gerações, como é que a gente vai tornar isso possível, tendo em vista esses desafios muito complexos do século XXI, já que a gente não dá conta mais de 40 mil objetos, né? E numa perspectiva de que isso não tende a diminuir, pelo contrário. Né? Então eu queria começar, na verdade, eu trouxe uma coisa que vocês, portugueses, já conhecem muito, e que eu achei muito interessante. E eu estive em Porto antes de vir para cá, e achei que poderia ser uma boa forma de começar a falar. Né? Tá no PDF, não? Está no PDF, isso. Bom, eu acho que vocês reconhecem essa imagem, esse português. Essa é uma loja da vida portuguesa. E eu, andando por Porto, na verdade, procurando a livraria Lelo, eu parei em frente a uma loja, então essa loja estava lotada e a rua estava vazia. E aí tinha um estrangeiro ali, pode deixar naquela imagem mesmo, não precisa passar não, tá bom? Acho que todo mundo, quem não sabe agora é a curiosidade, né? Não conhece. Oi? Tem. Mas assim, eu acho que é legal ficar com aquela imagem. Eu já conheci a imagem. Vida portuguesa. Bom, aí eu não sabia o que era essa loja, eu não conhecia. E eu vi um americano falando para a filha, mas o que está acontecendo ali dentro? Né? E eu também parei para ver, aí eu olhei e falei, será que esse era o prédio antigo da livraria, não é mais? Né? E aí a filha explicou para ele, não pai, eu acho que é uma loja. Ele falou, uma loja? Aí eu entrei. Né? E aí eu entrei e tem um andar superior nessa loja que se vendem produtos portugueses. Né? Aí eu fui ao site e achei uma coisa interessante que pode ajudar a pensar um pouco a esse respeito de patrimonialização. Né? Aí o site diz assim, a vida portuguesa nasceu com a vontade de inventariar as marcas sobreviventes ao tempo. A intenção de revalorizar a qualidade da produção portuguesa, manufaturada e o desejo de revelar Portugal de uma forma surpreendente. Ao longo dos últimos anos, se você quiser rolar, eu acho que dá para ver um catálogo, tá? Ao longo dos últimos anos, pesquisamos do norte ao sul de Portugal produtos de criação e fabricação portuguesa. Que produtos são esses? São produtos que atravessam gerações e nos tocam no coração. Fabricados desde há muito, mantiveram até os dias de hoje as mesmas embalagens originais e nos tocam, bonitas e pueris. Devem à longevidade a sua qualidade excelentíssima em alguns casos e reconhecida no estrangeiro. Com o tempo, o gênio e o labor tornaram-nos perfeitos e essenciais. São marcas registradas na memória e comercializam uma forma de viver. Relembram o cotidiano de uma época e revelam a alma de um país. Esses produtos são nossos, esses produtos somos nós. Então, eu me senti um pouco parte daquela multidão, né, emocionada, e aí eu olhei produto por produto, e aí vocês se conhecem bem, desde sabonete até pasta de dente, tecido, enfim, uma infinidade de produtos. E me fez refletir um pouco sobre alguns autores na museologia e na antropologia que tratam da memória e da memória como um fator essencial do mundo atual, contemporâneo, né? E a memória trazida até nós e revigorada nos museus como um produto de consumo. Então isso me levou a duas questões e eu trouxe até um autor português que eu não conhecia há pouco tempo, e eu até perguntei para a Rafaela, em português de Portugal como é que se pronuncia? Gerardo Pereiro Pérez. Ele é galego. Galego. Gerardo, então, né? Gerardo. E o Gerardo, ele traz uma ideia muito, que eu achei muito pertinente a respeito de patrimônio, quando ele apresenta uma história da museologia dos anos 70 para cá, em que patrimônio primeiro era visto como alguma coisa relacionada a objetos
muito especiais, né? Objetos ligados a fatos históricos, por isso a gente tem aí nos museus trajes dos reis, né? No Brasil a gente tem no Museu Paulista, por exemplo, um traje que foi de Santos Dumont, que foi da Marquesa de Santos, tem esses trajes excepcionais, né? E uma nova visada na relação do patrimônio com a vida social que esses objetos na verdade têm, né? E aí os outros autores, depois eu posso falar para vocês um a um, mas que trazem uma ideia de que apenas patrimonializar os artefatos não é mais suficiente. Parece que existe agora um desejo de também entender o entorno, né, o que está no entorno desses objetos. E eu trago um exemplo para vocês da minha região, lá de Goiás. Nós temos um projeto com as tecelãs, né, as tecelãs de tear manual, e há pouco tempo descobrimos que uma das atividades é tecer em pé, cantarolando uma música muito antiga, isso para lembrar qual era o fio que tem que entrar naquele momento exato, né? E se a gente torna aquele tecido, por exemplo, parte do acervo, né, de uma coleção de museu, como é que essa cantoria, como é que essa prática vai também para o museu? Então a minha ideia aqui é a seguinte: parece que a gente precisa incluir nessa discussão, nesse debate, né, o que de fato a gente vai patrimonializar, o que vai para o museu, já que não é possível patrimonializar tudo, não é? A patrimonialização não é o sinônimo de cultura, né? Ela representa uma parte dessa cultura. E a minha segunda questão, aí junto com a minha colega, e aí eu trago um exemplo do Brasil. No Brasil, no ano que vem, nós vamos hospedar o ICOM, né? A reunião trienal do ICOM, da Associação Internacional dos Museus. E o Comitê de Costume de Indumentária, que já esteve lá no Rio, visitando algumas coleções de indumentária, se mostrou muito preocupado com a falta de atenção do governo, a falta de atenção política para a preservação de algumas coleções, inclusive as de carnaval. E aí eu perguntei a essa comissão, né? Mas será que esse é um desejo nosso, brasileiro, de preservar? Porque não é uma novidade se falar em patrimonializar a indumentária de carnaval, né? Então acho que essas questões todas ainda estão muito frescas, né? E, enfim, precisam ser enfrentadas, né? Essa é uma questão. A outra é que nós temos na nossa política cultural, né, a Política Nacional para a Cultura, a inclusão recente de um setorial de moda. E tem aí representantes de toda a comunidade, das universidades, da indústria, do comércio, né, e para discutir o que é o patrimônio brasileiro relacionado à moda, o que existe e o que pode ser feito com ele. Tem essas duas coisas e a gente vê aí pesquisadores que têm se voltado mais para essa questão patrimonial. Então, não dá aqui para esgotar, eu tinha escrito muito mais do que eu falei, né? Muito mais do que eu disse, mas eu aí me junto à colega do Museu do Traje, né? E acho que, como tem um autor que a gente utiliza muito lá na Universidade Federal, no Instituto de Cultura Visual, que é o Habermas, e que ele pede que a gente enfrente os problemas, né? Deixar um pouco essa relativização, né? E pensar que somos seres críticos e que está na hora de chegar às propostas, né? De fato, e eu acho que a questão da rede a ideia da rede é uma delas. A criação de um comitê aí para pensar sobre esses problemas. É isso. Vamos lá agora a Cristina Volta. Boa tarde, queria agradecer muito a ela o convite de estar com essa mesa. Eu sou historiadora, sou professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Escola de Belas Artes é a escola mais antiga que tem no Brasil. Ela foi fundada pelo rei Dom João VI, no século
e nós temos entre nossos professores os principais carnavalescos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então a gente tem toda essa história, né, de produção de figurino e de carnaval. E aí eu dou aula no curso de artes cênicas, dou aula de figurino. E aí surgiu, no âmbito dessas aulas, os alunos vieram me pedir para criar uma tessiteca, que a gente não tem. Embora a UFRJ tenha vários museus, a gente tem o Museu Nacional, que tem um acervo importante de textos arqueológicos, a gente tem dentro da Escola de Belas Artes o Museu Dom Conceito, que tem um pequeno acervo de objetos pessoais. Não existe nenhuma base documental para os alunos estudarem roupa. Então eu me inspirei um pouco na ideia dos museus ingleses, que, principalmente no Victoria Albert, que foi criado para as escolas de design, para os alunos poderem estudar os objetos, e comecei um projeto com os alunos assim, muito singelo. Nós tivemos inicialmente o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, da FAPES, e aí nós montamos, dentro de uma sala da Escola de Belas Artes, um acervo que está em torno de 120 peças atualmente, de trajes e acessórios, e a gente foi obtendo isso por meio de doações. Os próprios professores da escola, quando souberam que eu gostava de roupa, você gosta de roupa? Aí traziam umas caixas com roupas dos pais, dos avós. Então a gente tem algumas peças assim que a gente foi juntando, e aí as alunas é que foram determinando qual seria o recorte e foram aprendendo a organizar essas peças e a condicioná-las também. Dentro da escola nós temos um curso de restauração, então já existe uma conversa entre os alunos de restauração para começar a tratar algumas peças. A gente recebeu caixas de chapéus e eles trabalham mais com papel. E aí eu queria que você fosse passando. Nós temos então um mobiliário que foi adaptado, né? Uma das alunas se apaixonou por um espanhol e conseguiu um acordo com o Museu do Traje de Madrid, veio para Madrid, fez um curso de 4 meses, aí voltou para lá com a técnica de acondicionamento. Então foi tudo assim, as alunas que foram fazendo e eu fui ajudando, vamos fazer assim. Aí a gente tem umas mapotecas que atendiam a sala de aula, adaptamos as mapotecas para colocar as peças que tinham, que precisavam ser guardadas voltadas, né? Pode passar. A gente tem uma parte de algumas pessoas, amigos também me doaram. Tem uma amiga que me doou um acervo que pertence à mãe e à família do marido também. E a ideia, e as meninas que foram fazendo, elas confeccionaram as capas, né, dentro desse padrão que a Angélica, que veio para Madrid, aprendeu como é que tinha que guardar. Elas foram fazendo e construíram todas as peças que são guardadas penduradas, acondicionadas dentro de capas. E agora a minha ideia também foi nesse sentido de tentar estudar o entorno. Então a gente sempre que pode consegue fotos dos usuários, né? E faz uma entrevista com quem doou para poder saber de onde veio a peça, quem pertenceu, quem usou, em que circunstância. Com o objetivo principal de trazer para os alunos essas informações, quer dizer, para servir de subsídios para pesquisas, né? O objetivo do acervo é esse, para fomentar também os alunos da Escola de Belas Artes. Eles têm uma formação muito mais prática do que teórica, então a gente também não tem assim, tem algumas vocações de alunos que se interessam em pesquisa. Nós temos um programa de pós-graduação em artes visuais, onde eu desenvolvo uma brincadeira pesquisa sobre a história do vestuário. Então a gente está começando esse trabalho, pode passar. E aí são as equipes, esse projeto começou em 2005. A maior parte da equipe foi voluntária e nós aproveitamos assim, vários... o que existia de possibilidades dentro da própria universidade, as bibliotecas apoiou,
outros núcleos que já tinham estruturas montadas para a gente poder organizar essas informações, e o projeto ainda está em andamento. Então é isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu vou dar a palavra agora a Suzana Caenses. Bom, eu queria começar por agradecer à Rafaela este desafio que fez ao Museu da Chapelaria para vir partilhar com vocês aquela que tem sido a nossa experiência de trabalho neste âmbito muito particular da moda e do design. Para quem não conhece, para quem não conhece o Museu da Chapelaria, estava de vos referir que somos um museu credenciado pela Portuguesa Museus e que começamos a funcionar em 2005. A nossa história, em todo caso, começa a ser contada muito tempo antes, quase 10 anos antes, quando a empresa industrial de chapelaria, a mais antiga e bem assim mais importante fábrica de chapéus da nossa cidade, encerrou. E com o seu encerramento acaba por deixar para trás uma espécie de vazio identitário na nossa comunidade. Estou a falar de um setor que marcou gerações e gerações de operários em São João da Madeira e que marcou cultural e identitariamente a nossa cidade. E, portanto, quando a fábrica encerra, acaba por emergir da própria comunidade um sentimento de urgência relativamente à necessidade de se preservar este importante património mnemónico que, como disse, é tão caracterizador na nossa cidade. E é a própria comunidade que acaba por identificar nesse mesmo património a sua verdadeira marca distintiva relativamente ao outro, a todos os outros. Eu não tenho tempo, enfim, para vos explicar muito o museu. Deixei já o convite para que o possam visitar quando vos for oportuno, mas em todo caso, e centrando-me especificamente nas áreas expositivas, que é aquilo que me interessa para aqui, nós criamos 3 grandes zonas. Esta primeira, que é, enfim, só uma pequena parte, as exposições de longa duração, onde apresentamos toda a cadeia operatória da produção de chapéus, mas onde associamos, isso é o que para nós interessa, as memórias e as vivências que existiam em torno deste mundo especial que é o dos chapéus. Nomeadamente através dos testemunhos em primeira mão da Dona Deolinda e do Sr. Mécio, que, enfim, começaram a trabalhar nesta fábrica com cerca de 10 anos na altura e hoje em dia são guias do museu e, portanto, transmitem aos nossos visitantes o que era efetivamente trabalhar naquela fábrica, o que era ser-se chapeleiro e como é que era a vida de um chapeleiro. Depois temos aquela sala lá em cima que nós chamamos, aliás, temos 2 salas de exposições temporárias, que são aquelas 2 imagens do fundo. A de cima chamamos sala de usos sociais, e eu já a irei explicar, e a de baixo é a sala de exposições temporárias. Queria muito rapidamente só explicar-vos qual tem sido a nossa conceptualização do ponto de vista da programação. Nós decidimos desde o início trabalhar com ciclos de 5 anos. Com ciclos de 5 anos de programação, por intermédio do qual definimos toda a nossa atividade de investigação científica, obviamente, e depois disso definimos aquela que é a nossa atuação do ponto de vista das exposições temporárias, que é de certo modo o lado mais visível do nosso trabalho, mas também todas as atividades complementares que se organizam para, de certo modo, se poder transformar ou tornar este património mais legível do ponto de vista dos diferentes públicos que trabalhamos. Do ponto de vista dos nossos objetivos, obviamente, queremos estabelecer uma programação cultural e científica que seja interessante, mas que fundamentalmente permita uma eficaz captação de públicos para o museu. O que nos obriga, ou tem obrigado, a um desafio permanente de reinterpretação das nossas coleções. Bom, nós temos então, como vos dizia, 2 salas diferentes. A sala de exposições temporárias, esta primeira que aqui está, que tem vindo a permitir ampliar o nosso objeto de estudo.
mais do que falarmos só da indústria da chapelaria, ainda que esse obviamente seja o nosso core business, mas mais do que isso tivemos como preocupação ampliar o objeto de estudo e introduzir novas dinâmicas e novos patrimónios, sempre que nos parecesse que essas dinâmicas e esses novos patrimónios pudessem, obviamente, interessar ao público que visita o museu. E a segunda sala de exposições, a sala dos usos sociais, que encerra a visita às exposições de longa duração, é uma sala onde nós temos trabalhado, ou temos partido do objeto chapéu, enquanto elemento social, cultural, identitário, temos partido desse elemento para fazermos um conjunto de análises àquilo que são as comunidades através dos chapéus que elas próprias elegem, quer produzem, quer porque usam ao longo do tempo. Bom, em todo caso, as duas salas que vos acabei de falar têm este lema: os chapéus usam-se na cabeça para pensarmos melhor. E nós acreditamos efetivamente que o chapéu em si é um belíssimo objeto, não põe isso em causa, pelo contrário, mas é um objeto que nos tem que permitir compreender, ir um bocadinho mais além do que aquilo que a sua própria materialidade nos dá. Dito isto, onde é que então entra a moda e o design no Museu da Chapelaria? Eu confesso-vos que tentei quase desde o início da abertura do museu fugir um bocadinho a este tema, porque é óbvio, enfim, estamos a falar de um museu que está repleto de chapéus, é óbvio e seria até mesmo quase expectável. E, portanto, por essa razão entendi, e entendeu também a minha equipa, que faria sentido fugirmos um bocadinho desta temática, mas obviamente teríamos que acabar por passar por ela. E, portanto, ao longo dos anos fomos organizando várias exposições que aconteceram, algumas delas em anos em que não tratamos a moda. Em bom rigor, só houve um ano em termos de programação que foi dedicado à moda, que é 2008, já lá chegaremos. Todos os outros nós nunca falamos especificamente de moda. Usamos a moda para falar de outras coisas. E então, logo na abertura do museu, em 2005, organizamos uma exposição em parceria com o Museu de Chazelles-sur-Lyon, em França, que nos cedeu uma grande coleção de chapéus da década de 40 e de 50. 5 minutos, que coisa maravilhosa. Pronto, e então, vou falar só desta exposição e passo para o outro porque esta é importante. Esta exposição de moda sobre os anos 40 e 50 integra-se no primeiro ciclo programático do museu, que faz uma viagem entre o Holocausto e a União Europeia. Porque eu lembro que nós inauguramos no ano em que se comemoravam os 60 anos da Justiça. Portanto, começamos pelo Holocausto. E pegamos nesta exposição para tentarmos apresentar os paradoxos de uma época particularmente conturbada na história europeia. Estamos a viver uma guerra, segunda, mas sem prejuízo disso, socialmente havia mais vida para além da guerra. E esta exposição vem-nos mostrar precisamente esses paradoxos sociais, culturais e económicos desta época, que habitualmente só vemos o lado do campo de concentração, que estava aliás na exposição nos dias do Holocausto, ou de todas as desgraças que estão associadas, mas esquecemos que continuava a haver vida. E esta exposição veio para mostrar isto. E agora vou passar por cima disto tudo. Não, mas ainda temos que dar um bocadinho para trás. 2008. 2008 foi então um ano totalmente dedicado à moda e organizamos a primeira exposição 5 séculos de moda em parceria com o Museu Nacional de Trás, que nos emprestou uma parte significativa da sua coleção para estar em exposição, e de uma coleção privada da Zélia Procnal, que é uma senhora aqui de Cristóvão. E portanto esta primeira exposição fez a apresentação geral, como é que a moda evoluiu e em que contextos sociais é que essa moda foi acontecendo. Depois passo para a terceira, os chapéus de Ascot, foi uma exposição que desenvolvemos em colaboração, é uma exposição internacional, em colaboração com o designer David Schilling, inglês, que produziu os mais extraordinários chapéus alguma vez vistos nas corridas inglesas de cavalos. Desenvolvemos um projeto que tinha uma natureza social, que foi chamado, intitulou-se Um Chapéu com um Sorriso, e convidamos quase todos os designers de referência no nosso país, mas também uma série de jovens designers na altura, a produzirem um chapéu que depois foi leiloado num jantar de gala, e o valor desse leilão, porque na altura para a Fundação de Lisboa estava a abrir uma casa nova. E finalmente, Filtros do Mundo, Arquiteturas de Cabeça, foi uma exposição que nós organizamos em parceria com a International Feltmakers Association,
que nos permitiu ter as visões de 21 artistas de todo o mundo acerca do feltro e do papel do chapéu no design atualmente. Vamos continuar? Bom, 2010 apresentamos pela primeira vez a coleção de chapéus que estão em depósito do Museu de Trás, que estão em depósito no Museu da Chapelaria. Uma vez mais, num determinado contexto, revisitamos a moda nas épocas referentes a esta coleção. Os chapéus da Costa Brava foi uma exposição que falou da história de 140 anos, já estou a acabar, 140 anos desta chapelaria, Costa Braga e Filhos, que editava 4 vezes ao ano um catálogo sob a forma de revista, titulado A Moda, que era um preciosismo. A secretária virtuosa do Carlos Gulbenkian é uma exposição que resulta da doação dos bens particulares da secretária, Maria Helena Not, ou Miss Not, como ela gostava de ser chamada. Foi-nos doada essa coleção e nós partimos desta coleção para contar a história de vida desta mulher, uma mulher, hoje em dia chamar-nos fashion, é absolutamente fashion esta senhora, mas para falarmos sobretudo dos contextos sociais e culturais desta época. Portanto, anos 30, anos 40, 70. E finalmente, a última exposição, o Chapéu de Palha é a coisa mais bonita de se fazer, que é uma exposição que está enquadrada num outro ciclo que, uma vez mais, não tem nada a ver com moda, mas que, explicando o processo de fabrico do chapéu de palha, depois acaba por apresentar também os chapéus que estão integrados na nossa coleção de palha e explica os contextos nos quais são usados. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para dizer. Resta-me só dizer que, se tudo isto for possível, foi porque fomos estabelecendo uma série de parcerias e de redes de trabalho com particulares, com outras instituições, e são estas parcerias que nos vão permitindo, de facto, ampliar, como eu dizia no início, o nosso objeto de estudo e introduzir dinâmicas diferentes dentro do Museu da Chapelaria. Por outro lado, tal como acontece o resto nas nossas exposições de toda a duração, o nosso foco nunca está, ou procura não estar propriamente no objeto em si, seja o chapéu, seja a máquina, mas antes naquilo que representam do ponto de vista da memória da nossa comunidade e da identidade da nossa comunidade, tentando apresentá-lo da forma que mais evidencia esses traços distintivos da nossa comunidade. E pronto, espero não ter passado estes 2 minutos, foi o mais rápido possível. Break e depois nós vamos continuar com mais 3 apresentações, que é do João Rui Botelho, da Márcia Mello e do Paulo Parra, e somente depois eu abro as perguntas e discussões que eu vou ter.